Sejam bem-vindas, mulheres, a mais um bate-papo com a Su. Aqui eu ajudo você a se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura sem gastar muito. Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem, e o tema da live de hoje é vestidos. Eu percebo que algumas pessoas, andei escutando comentário de algumas pessoas do mundo da moda, fazendo alguns comentários depreciativos a respeito dos vestidos. Aí resolvi parar para ouvir o comentário dessa pessoa, para mim, tipo, ditadora da elegância, sabe? Para ver qual era o argumento para estar achando um ponto negativo nos vestidos. E aí, assim, basicamente o argumento da pessoa, né, que a pessoa estava levando em consideração ali, era que eu abordei um pouquinho desse assunto com vocês na live passada. Todas as vezes que a gente vai compor um look, a gente soma pontos em cada peça que a gente acrescenta. Eu falei mais ou menos para vocês que looks bem elaborados normalmente tem de 8 a 14 pontos. E que a gente soma, por exemplo, o sapato é um, a parte de baixo é outro, a parte de cima é outro, o cinto é outro ponto, um acessório, né, os itens de semijóias, bijuterias, outro ponto, a bolsa é outro ponto, o óculos escuro é outro ponto, a maquiagem é outro ponto. Então, cada item que você coloca para compor um look conta um ponto. E aí a crítica principal da pessoa em questão que estava falando a respeito dos vestidos dizia que o ponto negativo, né, para os vestidos nesse quesito era que, como o vestido é uma peça só, ele geraria a falta desse somatório de pontos, ou seja, o vestido não ia conseguir, a pessoa não ia conseguir agregar muito valor na composição de um look bem elaborado se fosse com vestido, porque é uma peça só. Eu não sei bem se eu concordo com isso não, porque a questão da contagem dos pontos para compor um look não é obrigatório, né? Você pode usar os 8 ou 14 pontos que eu falei aqui agora há pouco, mas não é obrigatório. Você pode estar super bem vestida, elegante, com um look super bem elaborado, estando apenas usando uma roupa de peça única como vestido. Isso também valeria para os macacões, né? Que é uma peça única. Eu já consigo ver ponto positivo na questão de vestidos ou qualquer outro item que seja uma peça única. Por que eu vejo como ponto positivo? Porque quando você tá com pressa, não tem como elaborar um look, né? Não se planejou, como eu sempre oriento que vocês façam com antecedência. Eu acho que um vestido que case bem com seu tipo, seu formato de corpo, por si só já agrega super valor. E aí você não precisa ficar adicionando itens. Eu acho que ele por si só já é uma peça que soma pontos, né, na sua estratégia de imagem. Então eu só vejo ponto positivo na questão do vestido. Você tá sem pressa, ou você tá com pressa, não teve tempo de se organizar, não tem como ficar inventando muito acessório para colocar ali. Então ótimo, você pega um vestido que é uma peça só e resolve tudo. Outro ponto que a pessoa em questão estava criticando durante o comentário era em relação aos vestidos serem mais marcantes do que as outras peças de roupa, né? Então, assim, ainda frisou que não tem problema repetir a roupa, mas que é uma peça muito marcante e que aquilo poderia somar pontos negativos. Eu sempre falo para vocês a minha opinião pessoal. Uma peça de roupa que não vale ser repetida, não vale nem ser comprada. Se você compra uma roupa, né, porque é muito marcante e as pessoas... Claro que você não vai usar dias consecutivos a mesma peça de roupa o tempo todo, claro que não, né? Até porque você vai colocar a roupa para lavar, enfim.
Mas o fato dela ser uma peça marcante, quando você usar de novo, as pessoas vão se lembrar. E isso vale para qualquer peça, sendo muito marcante ou não. Então, eu não vejo isso como um grande problema. Os vestidos serem marcantes na composição de um look e aí fica parecendo que você tá com a mesma roupa sempre. Não caiam nessa besteira. Continuem achando que aquela peça que não vale ser repetida, não vale ser comprada. Compre, use seu vestido. E agora eu vou abordar as questões que de fato vão fazer diferença na hora de você escolher um vestido que te favorece. E aí vocês vão pensar que eu sou um pouco clichê, porque eu fico batendo nessa tecla sempre. Sempre repito a respeito desse ponto, que para mim é o ponto inicial para a composição de qualquer look, para você montar sua estratégia de imagem. Qual é o ponto inicial, mulher? Nada mais é do que você identificar o seu formato de corpo. Então, antes de você, quando você quer se vestir bem, quer elaborar um look legal para um evento, para uma ocasião, antes de mais nada, o primeiro passo é você identificar em qual formato de corpo você se enquadra. Para partir daí, você escolher as suas peças, inclusive os vestidos, que eu vou falar aqui agora, que melhor se adequam ao seu formato de corpo, que melhor vão valorizar os seus pontos positivos e vão disfarçar os negativos. Isso vale para todas as peças de roupa e principalmente as peças, os itens de uma peça só, assim como vestidos e macacões. Você precisa saber o que melhor se adequa ao seu corpo. Então, antes de mais nada, faça aquele exercício que eu sempre falo com vocês. Identifique em qual tipo de corpo o seu se enquadra, formato. Então, eu vou falar de novo dos formatos aqui para vocês tentarem identificar mais ou menos em qual que vocês se enquadram. Então, vamos lá. São 5 formatos. E depois eu vou explicar um pouco que isso tem a ver com medidas de alguma parte do corpo e não necessariamente com partes específicas, por exemplo, seios, quadris. Isso não entra, e são particularidades à parte de cada pessoa, de cada corpo. Quando a gente fala em formato, em qual formato você se enquadra, a gente está falando daqueles lá, os primordiais que eu sempre falo, que é o quê? Ampulheta, que tem formato de ampulheta, o centro é mais afinado, os ombros mais largos, semelhantes, com medida semelhante ao quadril. Então, essa é a principal característica de um corpo ampulheta. Quando eu falo em triângulo, imagine a imagem, é um triângulo mesmo, é aquela mulher que tem os ombros bem estreitos, bem fininhos e tem os quadris mais largos, né? Quando eu falo triângulo invertido, é exatamente o contrário disso. Então, é aquela mulher que tem o ombro mais largo do que os quadris. Então, se ela pegar uma fita métrica para medir, ela vai ver muita diferença, né? Qual é o outro tipo de corpo, Su? Retângulo. Retângulo geralmente são aquelas mulheres mais retinhas, que não têm acinturamento, que a medida do ombro, da cintura e do quadril são praticamente a mesma. Geralmente essas mulheres são altas, né? São mulheres mais altas e mais magras, mas não é não é exclusivo para mulheres altas, mas geralmente são. E qual é o outro tipo? O oval. O corpo oval é aquele que tem a parte do centro, ou seja, da barriga, mais volumosa do que os ombros e os quadris. E isso tudo independente do tamanho do seio ou do tamanho do seu bumbum. Então, quando você identificar em qual desses modelos o seu corpo se encaixou, tudo fica mais fácil na hora de fazer a escolha das suas roupas, na hora de se vestir. E isso vale para vestidos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada modelo de vestido que se adequa melhor a cada formato de corpo. Para na hora que você for escolher lá o seu, você se identificar e poder escolher com mais sabedoria, né? Saber fazer melhores escolhas. E aí eu vou mostrar alguns modelos de vestido aqui para vocês. Os que eu tenho. Tenho alguns antigos, de quando eu tinha um corpo um pouco diferente, de quando eu comprava por impulso, sem informação.
Então eu tenho muitas peças aqui e tenho peças da época que eu comprava sem informação, que hoje eu uso com estratégia diferente. Então eu faço uso de cintos, faço uso de outras coisas para me ajudar a continuar usando essas roupas. Porque eu tenho roupa aqui que tem mais de 10 anos e eu continuo usando numa boa. Então vamos lá. O corpo... e outra coisa que eu quero deixar muito claro para vocês. A elegância, que eu já falei aqui, tem a ver com a nossa postura, com a nossa conduta. Mas, antes de mais nada, ser elegante é você ter um visual harmônico, né? Isso é ser elegante. É não ter nenhum ponto, nenhum item que chegue primeiro. Todos eles têm que chegar juntos, formando aquela harmonia do todo. Então, nada de colocar algo muito extravagante, que chame muita atenção. A gente vai tentar harmonizar o formato do corpo, as suas qualidades e ressaltá-las, né? Para que aqueles pontos que você não gosta muito, eles ficarem disfarçados. Isso sim tem a ver com as suas... com uma pessoa elegante, com um visual elegante, né? É isso que a gente quer buscar. Quando a gente busca um visual elegante, a gente quer buscar esse tipo de informação. Então, quando eu vou falar um pouco de cada formato de corpo e qual é o vestido que se adequa melhor para cada um deles. O ampulheta, como eu falei para vocês, vou começar por esse, que é o meu formato de corpo. Tem a característica de ter o centro, ou seja, a cintura mais fina do que os ombros e os quadris. E a medida de ombro e quadril ou é igual ou é muito próxima, muito semelhante. Esse tipo de corpo, eu escuto um monte de gente falar assim, Su, a natureza não é muito generosa, porque as mulheres com esse tipo de corpo têm mais vantagens na hora de vestir as suas roupas. Mas, mulher, eu vou te provar e vou te mostrar que também tem desvantagens. De fato, é um corpo que é mais fácil, porque você pode colocar peças, uma variedade maior de peças que vão se adequar bem a esse tipo de corpo. Porém, a maior parte das mulheres que tem o corpo ampulheta, assim como eu, tem uma dificuldade na questão daquelas roupas muito folgadas, que não acinturem a peça. Por quê? Porque prontamente, quando você olha para o espelho, isso vale para qualquer mulher que tem um corpo ampulheta, a gente tem uma sensação de que a gente engordou, sabe? Então tem uma tendência natural de mulher de corpo ampulheta usar roupa um pouco mais ajustada ao corpo, justamente para marcar essa cintura, para mostrar essa curva que ela tem mesmo. Porque se ela botar uma roupa muito reta, não vai ajudar, não vai ressaltar. Então também, assim como todos os formatos de corpos, né, tem essa desvantagem. Então, como eu já falei com vocês, o grande lance desse formato de corpo é usar roupas que favoreçam esse acinturamento, que faça com que demonstre esse formato do corpo. Então, quando você, se por acaso tiver um corpo ampulheta, for fazer compra de peças de roupas, escolham aquelas que tenham esse acinturamento natural, que favoreçam as suas curvas. Nada de pegar aquelas peças muito soltas, porque não vai favorecer. Eu, quando compro algum vestido, por exemplo, já que a gente está falando de vestidos especificamente, quando eu compro algum vestido mais soltinho, porque em alguma situação a gente quer um mais soltinho, e eu tava até a live passada com um vestido que era mais soltinho. Mesmo esse que tem por modelo natural ser mais soltinho, eu sempre mando dar uma cinturada, ou fazer uma pinça aqui atrás, para dar uma leve acinturada, para mostrar levemente essa curvatura que eu tenho na cintura, porque senão eu fico mesmo com essa sensação de que tá tudo sem curva, tudo reto. Aí hoje eu vim com um vestido, contrariando as ditadoras da elegância, que falam que além do vestido ser extremamente chamativo e ficar parecendo que é uma peça repetida que você tá usando no look, eu escolhi uma cor bem vibrante, que eu amo, eu acho que super combina com o meu corpo, com a cor da minha pele. E ele tem o formato, que eu vou mostrar para vocês, que valoriza essas curvas centrais. Então, reparem nesse vestido.
Vejam bem como ele tem um corte, tem recortes aqui na parte do centro, e esse cós bem justo à cintura, que fazem exatamente essa sensação de proporção, né? De ampulheta, que faz assim. Essa parte de baixo, com bastante tecido, lembra aquela costura que a gente chama de vestido Três Marias? Só que aqui tem um pouco mais de 3, mas normalmente são 3 barras feitas, gerando esse volume embaixo. Esse é o tipo de vestido que eu mais gosto. E ele é um vestido super marcante. Achei que era um bom investimento e super valorizava o meu corpo. Outra coisa que eu escuto muita gente falar, e tem ressalvas em relação aos pontos que você quer chamar a atenção. Então, eu sempre escuto as mulheres falando assim, as consultoras, as ditadoras da elegância falam que os pontos que você quer chamar a atenção, você expõe, né? Que é ombro, aqui, como se estivesse chamando a atenção. Mas isso não vale para todos os pontos, isso não vale para todas as peças, nem para todas as situações. Porque, por exemplo, aqui, ó, tem um recorte nessa parte do corpo e nesse caso aqui, mostrar a pele não chamou atenção, pelo contrário, fez a sensação de acinturamento. Então, essa questão de mostrar a parte que você quer ressaltar, nem sempre vale. Vale para algumas situações que eu vou mostrar para vocês. Então, se você, por acaso, assim como eu, tem o corpo nesse formato ampulheta, faça uso dessa estratégia. Quando for comprar um vestido, escolha aqueles que têm um leve acinturamento. Quer ver um modelo que não fica legal? Que estava até recentemente, eu via muito por aí nas lojas. É aquele que parece uma camiseta de malha, reto até embaixo. Olha, para quem é ampulheta, não fica legal, não mesmo. Então, tente usar esses que tem um leve acinturamento, mesmo que você não goste de algo muito justo ao corpo, que tem um leve acinturamento que vai valorizar o seu corpo. Depois, vamos falar do corpo retângulo e quais são as características que o retângulo tem que levar em consideração no uso de um vestido, na hora de escolher. O triângulo se caracteriza por corpos que têm o ombro mais estreito do que os quadris. Então, a gente vai tentar igualar isso, né? Gerar uma silhueta mais harmônica para talvez levar um pouco mais de volume para essa parte superior do corpo, um pouco menos de volume na parte de baixo, que é onde a pessoa não gosta muito. Então, aqueles tecidos com muitos babados, com muitos drapeados, vão chamar atenção para essa parte superior. A parte de baixo, se a mulher for uma mulher que tem realmente, além do quadril, né, mais avantajado, tiver o bumbum bem grande, o ideal é que não use de maneira alguma esse tipo de saia aqui que eu tô usando agora. Por quê? Porque vai gerar mais volume ainda na parte de baixo. Muito tecido, muitas pregas, muitas costuras, sabe? Volume na parte de baixo para esse tipo de corpo não é o ideal. Então, o ideal é que você tente levar volume para a parte superior. E aí, eu tenho um modelo de vestido aqui que ajudaria uma mulher com esse formato de corpo. O que ele tem? Embora ele não seja o ideal, ele tem o que eu chamo de volume na parte superior. Então, repare que aqui, ó, tem uns babadinhos de tecido bem fluido, tá vendo? Aqui embaixo ele é mais sequinho, sem muito volume, sem muita coisa, sem chamar muita atenção. Aqui, além do babado, tem esse drapeadinho que chama volume para essa parte. Então, uma mulher que tem o corpo triângulo, por exemplo, ficaria super bem nesse vestido aqui. Aí, como que eu faço para usar esse vestido aqui? Que eu tenho os ombros, né, mais larguinhos aqui. E aí, nesse formato de vestido, eu faço uso de estratégias de colocar um sapato mais chamativo, para levar a atenção para a parte de baixo e disfarçar esse babado aqui em cima. Então, tudo é informação que você pode fazer uso. Ah, ganhei um vestido, Su,
que não é com o formato que você falou, que não valoriza o meu corpo. Como que eu posso fazer? Usando estratégias, né? Então lembre-se disso na hora de compor as suas peças. Se por acaso você for comprar, tenta já adequar, né? Comprar algo que te favoreça. Mas se você ganhar, ou se for alguma coisa que você já tenha lá, faça uso dessas estratégias que eu falei para vocês, que vão ajudar muito. Qual que é o outro formato de corpo? É exatamente o contrário do triângulo, é o triângulo invertido. O triângulo invertido, ele tem essa parte bem mais larga do que a parte de baixo. Então, a gente não quer exatamente isso. A gente não quer de jeito nenhum levar volume para a parte de cima, que é onde já se tem muito volume. Então, nesse caso, as mulheres podem usar peças semelhantes a essas que eu estou usando aqui. Tem muito tecido embaixo, sabe? Muita sobra de tecido para fazer volume embaixo, para tentar igualar essa silhueta. Para parecer que na parte de baixo, né, você tem mais volume, que é exatamente isso, o que a maioria das mulheres prefere, as de triângulo invertido. Tome um pouco de cuidado na hora de escolher aquelas peças muito fechadas aqui em cima, né? Com a gola muito alta, que a gola alta de um vestido pode, de qualquer peça de roupa, mas nesse caso do vestido, pode gerar parecer um volume maior, principalmente se a mulher em questão tiver seios mais avantajados, isso pode acontecer. Então, nesse contexto, tenha só cuidado com o tipo de gola que você vai usar, né? Nada muito fechado aqui em cima, que também pode parecer que você tem um pouco mais de volume. Então, mas que difícil, né? Como é que faz? Porque às vezes mostrar leva volume e às vezes tampar leva volume, sim. Em algumas situações, mostrar gera volume e tampar gera volume. Leve em consideração também aquele ponto que eu já falei para vocês em relação aos decotes em V. Os decotes em V têm uma tendência natural a alongar a silhueta, né? A mostrar aquele look mais comprido. Então, se a mulher tem muito volume aqui em cima e quer parecer um pouco mais harmônico, talvez alongar seja uma boa ideia. Então, escolha um decote nesse formato que vai te ajudar e leva bastante volume para a parte de baixo. Babados, você pode fazer uso também não só dos tecidos, mas das cores mais chamativas para a parte de baixo, estampas mais chamativas para a parte de baixo, porque isso vai chamar a atenção de quem olhar para aquela parte ali e vai parecer que tem mais volume. Outro corpo que a gente tem que levar em consideração é o retângulo. Geralmente, essas mulheres têm muita dificuldade com os vestidos. Por quê? Porque são aquelas mulheres que têm a cintura da mesma largura dos ombros e do quadril. Aquela mulher retinha mesmo, que não tem aquele acinturamento. E nesse contexto, vale sim a gente usar volume nas duas partes. Então, por quê? Para a gente gerar essa sensação de acinturamento. Então, se você quiser fazer uso de babados em cima e embaixo, vai ajudar. Escolha um vestido que tenha essa proporção de volume nos dois pontos, que vão gerar a sensação de acinturamento. Sim, você pode usar cintos, coisas para cinturar aqui a parte central, sem estrangular muito, porque aquilo, se ficar realmente muito apertado, pode gerar um volume. Mas eu penso que para esse tipo de mulher, os tecidos mais fluidos, mais soltinhos, são melhores, porque vão dar essa leveza e esse volume. Outro ponto que eu acho interessante, uma mulher desse formato de corpo evitar, mas isso eu confesso que realmente é muito difícil. Eu falei com vocês há um tempo atrás que os looks monocromáticos, ou seja, uma peça de uma cor só, tem a tendência de nos alongar. E isso é fato. Então, se uma mulher que tem um corpo retângulo usar um vestido de uma cor só, vai ficar muito complicado, né? Ela vai parecer ser um pouco mais alongada do que ela de fato já é. Então, ela tem que fazer uso de algumas estratégias mesmo para tentar harmonizar isso. Achar vestidos que são de cores diferentes, eu sei que é mais difícil.
Mas caso você não encontre, você pode fazer uso desse acinturamento que eu falei com tecidos fluidos. Eu trouxe um vestido aqui, que eu acho que eu já até usei aqui com vocês, que pode ajudar sim uma mulher que tem um formato de corpo mais retângulo. Repara que ele é de um tecido fininho, embora ele tenha um forro, mas ele tem esse babadinho na parte de baixo e esse cinto interno bem fininho aqui, que faz um acinturamento. Nesse caso, esse tipo de decote vai ajudar as mulheres que têm um formato retângulo, porque vai fazer essa sensação de ampulheta, exatamente como esse vestido meu aqui tá fazendo. Então, esse seria um bom vestido para uma mulher de formato de corpo retângulo, que ia favorecer o acinturamento e ia gerar um pouco mais de volume para as duas extremidades, de cima e de baixo. Mas se por acaso você for do corpo retângulo, oval, que é o corpo que eu percebo que a maioria das mulheres tem dificuldades, mas não é o vestido mais difícil de se harmonizar, são mulheres que têm essa parte do centro mais avantajada. Por isso que se caracteriza por um corpo oval, o centro é mais cheio. Então o que você precisa fazer, mulher? Levar volume para as extremidades e disfarçar esse centro. Como que a gente pode disfarçar esse centro? Com peças. Vestidos envelope são uma boa alternativa para mulheres que têm essa parte central um pouco mais volumosa, mais cheinha. Então, se você quer disfarçar isso, uma boa alternativa é usar vestido em envelope, porque ele, por conta própria, tem um drapeado, um acinturamento aqui, que vai disfarçar isso. Outro ponto importante é a questão dos tecidos. Para esse tipo de mulher, com esse formato de corpo, não é interessante usar tecidos muito maleáveis, muito fluidos ou muito aderentes à pele, porque justamente vai marcar aquilo que você quer disfarçar. Então evita esse tipo de tecido. Outro ponto que tem que levar em consideração, e isso é muito importante, é a questão das estampas. Então cuidado, se você por acaso é uma mulher que tem essa parte central mais volumosa e você quer disfarçar, cuidado com as estampas que você vai usar. Use estampas menores, com fundo escuro, sem exageros, porque estampas muito grandes têm a sensação visual de que são mais volumosas. Então evita esse tipo de estampa, não faça isso com você, né? Disfarce. Outro vestido, além dos vestidos envelope que eu falei aqui com vocês recentemente, que eu falei agora, tem um outro vestido que eu acho que é simplesmente maravilhoso para mulheres desse formato de corpo, que são as chemises. As chemises, para quem não sabe, é aquele modelo de vestido que lembra uma camisa, só que é uma camisa bem comprida que vira um vestido, é uma chemise. E por que eu acho muito interessante esse modelo de vestido para mulheres com esse formato de corpo? Porque esse modelo de vestido geralmente tem o decote em V, né, que já vai dar aquela alongada na silhueta. Os botões aqui no centro não vão gerar problema para a parte central da barriga, mas vão disfarçar, vão chamar a atenção para a peça como um todo. Vai dar uma sensação de alongamento pelo formato. E outro ponto positivo é que geralmente as chemises elas cobrem, né, o braço, que é um ponto que muitas mulheres que têm esse formato de corpo quer esconder. Então, se por acaso você não sabe qual modelo de vestido favorece o seu tipo de corpo oval, ou os vestidos envelope, com um leve acinturamento e drapeado aqui, ou esse outro vestido que eu falei, que é a chemise, vai te ajudar. Outro ponto é a questão do tipo de tecido. Tem que ser um tecido um pouco mais estruturado, nada de um tecido muito justo, aquele tecido que fica muito colado à pele, porque vai marcar mais ainda esse ponto que você quer disfarçar. Então, levando em consideração essas características, vocês acharam que ficou mais fácil ou mais difícil compor os seus looks com uma peça única como vestido? Me conta aí, quero saber
Se por acaso alguma de vocês já faz uso dessas estratégias no dia a dia, na hora que for compor a sua estratégia de imagem com o vestido. Me conta no direct. E se por acaso você faz uso de alguma estratégia que eu não falei aqui, que eu esqueci por acaso, me manda no direct que eu também vou ficar muito feliz. Lembre-se que esse é um canal aberto de comunicação entre mulheres que possam trocar experiências, dúvidas, para umas poderem ajudar as outras, né, a estarem sempre empoderadas e bem vestidas, porque é essa a ideia que nós temos aqui com esse bate-papo. Trazer informação sobre moda, estilo e imagem para que todas vocês possam se vestir bem sem gastar muito, tá bom? Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem, e essa foi a live de hoje. Espero que você tenha gostado. Aguardo você na próxima segunda-feira, que é o dia da nossa próxima live, às 19h07, tá bom? Beijo grande e até lá!